Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje nós vamos falar sobre mais um grupo dos invertebrados, agora o filo dos equinodermes, que são aqueles mais próximos dos cordados evolutivamente. Mas antes da gente ir para essa aulinha, não esquece de se inscrever aí no canal se você é novo por aqui e já ativa o sininho para você receber a notificação de todos os nossos vídeos, todos os nossos professores. Bora lá? Galera, o filo dos equinodermes ou equinodermata é um filo bastante caracterizado pela presença de espinhos na pele. Não é à toa que o próprio nome do grupo significa isso. Equino significa ouriço ou espinhos e derma significa pele. Então uma característica muito que a gente vai ver bastante nesses animais, né, muito característica, é a presença desses espinhos cobrindo todo o corpo desses animais. Lógico, tem alguns que apresentam muitos espinhos, como por exemplo os ouriços do mar, outras estrelas do mar não apresentam tanto. Nesse grupo, nós temos todos os representantes exclusivamente marinhos, então eles são aquáticos do ambiente marinho, a gente não tem representante de água doce. Na maioria das vezes, esses animais são bentônicos. O que significa isso? Nessa imagem aqui, dessa estrelinha do mar, você consegue ver que eles sempre estarão apoiados sobre o substrato, né, marinho. Então, no chão, no fundo oceânico ou em cima de uma rocha, sempre estarão no fundo. Por isso que nós falamos que eles são bentônicos. E todos os representantes desse grupo apresentam o hábito de vida que a gente fala, vida livre. Então, a gente não vai ter representantes, por exemplo, parasitas. Na entrada dessa aula eu falei para vocês que o grupo dos equinodermos, né, o filo equinodermata, ele é o mais próximo evolutivamente dos cordados. Por quê? Graças a algumas características principais que a gente vou citar aqui agora e depois a gente vai aprofundar um pouquinho melhor nelas. A primeira característica que todos os equinodermos apresentam e que é muito parecida com a dos cordados é a presença de um esqueleto interno de calcário, que nós chamamos de endoesqueleto. Nessa imagem aqui, ó, você consegue ver o esqueleto interno de um ouriço do mar, que forma essas bolinhas aí, muito fácil da gente encontrar na praia. Estrela do mar também apresenta esse esqueleto interno. Então a gente fala que os grupos dos equinodermos e dos cordados se assemelham pela presença de endoesqueleto. Além disso, outras características também são muito parecidas, como por exemplo, os equinodermatas, eles são celomados e também apresentam os 3 tecidos embrionários, ou seja, eles são triblásticos. Eles têm cavidade interna e apresentam os 3 folhetos germinativos, né, os 3 primeiros tecidos embrionários. Também uma coisa relacionada à embriologia é que no grupo dos equinodermos nós também temos a formação da boca logo após a formação do ânus. Então esse grupo é deuterostômio, deuterostomado, que significa a boca foi construída depois. Primeiro construiu o ânus, né, na primeira abertura embrionária, primeiro o ânus e depois com a segunda abertura embrionária a boca. Por isso que a gente fala deuterostômio. Mas com certeza a característica que mais marca esse grupo é a presença de um sistema único e exclusivo desse grupo, que é o sistema ambulacrário, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma característica muito peculiar desse grupo e que se aparece em vários outros grupos de invertebrados é a capacidade de regeneração. As estrelas do mar, principalmente, são muito famosas por isso, mas todos os animais do grupo dos equinodermos apresentam a grande capacidade de regeneração celular. Eles conseguem regenerar partes perdidas, em alguns casos até realizar um tipo de reprodução assexuada causada pela quebra, né, dessa fragmentação do corpo. Então, para a gente continuar, né, estudando as características dos equinodermes e aprofundar um pouco mais, a gente vai começar a falar do sistema ambulacrário ou sistema hidrovascular. Esse sistema ele é responsável principalmente pela locomoção desses animais ali no substrato marinho. Ele vai permitir, né, que esse animal se movimente. Mas esse sistema ele também vai auxiliar nos processos de excreção, circulação e também respiração. Mas e aí, de que isso é formado? O sistema ambulacrário ele é formado por vários canais, ductos cheios de água do mar. Você tem canais principais circulares ao redor da boca e canais radiados que vão ali passar por todos os braços, né, partes ali desse animal. Para que serve esse sistema de canais ali percorrendo todo o corpo desse animal? Esses canais estão ligados a pés ambulacrários. Esses pezinhos, eles também vão se encher de água e eles ficam embaixo, né, na parte de baixo ali do corpo do animal. Então nessa imagem, a gente consegue ver os pezinhos ambulacrários.
O sistema hidrovascular, né, o ambulacrário, ele vai encher esses pezinhos de água. Quando eles estiverem cheios de água, eles vão conseguir empurrar o corpo do animal. Então ele vai nessa brincadeirinha de encher e esvaziar esses pezinhos, ele vai conseguindo movimentar. Além dos pés ambulacrários que existem nessa região desse animal, também temos as pedicelares. As pedicelares, elas funcionam como se fossem pinças, que vão limpando essa região em volta dos espinhos e também dos pés ambulacrários. E ele vai começar a retirar detritos que ficam ali presos nessa estrutura do animal e vai ajudar bastante na limpeza, né, e manutenção do corpo desse animal. Quando a gente fala de sistema circulatório, sistema excretor nesses animais, ele é ausente. Fred, por quê? Porque como eu já falei, o sistema ambulacrário, ele também vai realizar essas funções de excreção e circulação de substâncias. Além do que, quando a gente fala da respiração desses animais, que é basicamente branquial, nós temos várias brânquias ao redor da boca ou por toda a extensão do sistema ambulacrário, nós também temos a função de excreção. Então as brânquias elas também auxiliam na liberação dessas excretas aí do corpo desses animais. E quando a gente fala de sistema nervoso deles, eles têm sim um sistema nervoso, ele é composto por uma estrutura radial e também um canal circular, né, um cordão nervoso circular ao redor da boca, e essas estruturas radiais que vão por toda a extensão dos membros, né, dos braços dos equinodermos. Sistema digestório desses animais. Para mim, uma das coisas mais curiosas desse grupo é a presença, né, do sistema digestório completo. Você tem boca, estômago, intestino e ânus, então é um sistema digestório completo. Só que o estômago, ele só vai aparecer nos organismos, nos equinodermos considerados carnívoros, para que você consiga fazer uma digestão. E esse processo de digestão é extracelular, ou seja, a digestão vai acontecer fora das células, então geralmente numa cavidade. Só que o problema é que alguns equinodermos, na hora da alimentação, eles evertem o seu estômago para fora, jogam enzimas digestivas sobre a presa e depois eles vão absorvendo esse alimento já pré-digerido. Então uma característica bem legal aí deles. Sobre a boca, alguns animais do grupo dos equinodermos, como por exemplo os ouriços, eles apresentam uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que é uma estrutura ligada a 5 dentes calcários muito fortes, que geralmente ficam na posição ventral, né, na parte de baixo do animal, que vão auxiliar demais a raspar as rochas atrás de fitoplânctons ou algas marinhas que estão ali presas a essas rochas. Outra coisa muito curiosa dentro do filo dos equinodermos é a posição da boca e do ânus. Alguns grupos apresentam a boca ventral e o ânus dorsal, ou seja, a boca embaixo e o ânus em cima. Quando você pensa que esses animais são aquáticos, a posição do ânus não interfere muito na hora da excreção. Essa posição pode variar entre os grupos dentro dos equinodermos. Tem alguns que a boca já está bem ao lado do ânus, todas na posição ventral, e tem outros, como eu acabei de citar, um fica embaixo, o outro fica em cima. Agora, falando sobre a reprodução dentro do filo dos equinodermos. Esses animais, eles são dioicos, ou seja, eles apresentam sexos separados. A fecundação, na maioria dos casos, praticamente todas, é externa. Eles vão liberar os gametas dentro da água e os gametas vão se encontrar. Então a gente fala fecundação externa. O desenvolvimento desses caras é indireto, ou seja, vai existir uma fase larval e essa fase vai ter que se desenvolver até chegar no organismo adulto. A maioria das larvas, como essa imagem que você está vendo, é pequenininha e ela é quase que transparente, o que a facilita demais e ajuda muito na hora da sobrevivência desse estágio larval. Quando a gente fala de simetria, equinodermos você tem que prestar bastante atenção, porque como você tem uma fase larval e uma fase adulta, existe 2 tipos de simetria nesse grupo, simetria primária e a simetria secundária. A simetria primária a gente vai encontrar nas larvas, que é bilateral, então você consegue traçar um plano pelo animal, onde direita e esquerda serão semelhantes. Já no adulto, eu tenho uma simetria radial ou pentarradial, que você consegue traçar mais de um plano de corte ali sobre o animal, onde um lado ainda vai ter semelhança com o outro, independente dessa posição. Então é um grupo que vale você prestar bastante atenção sobre essa questão do desenvolvimento indireto. Algumas espécies também conseguem fazer a reprodução assexuada. O que seria isso? Como eu falei lá no comecinho da aula, esses animais têm grande capacidade de regeneração, então divisões celulares para substituir partes do corpo. Eles conseguem fazer um processo que a gente chama de regeneração de fragmentos. Por algum acidente, é sempre acidental, por alguma coisa, algum acidente, quebra esse animal, né, uma estrela do mar, uma bolacha da praia, né, você perde um pedaço. Esse pedaço ele tem tanta capacidade de regeneração que ele pode regenerar um novo organismo.
Por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho um único braço de uma estrela do mar regenerando uma nova estrela. E a outra estrela original, que perdeu só o braço, consegue regenerar aquele bracinho que ela perdeu. Então a gente fala de regeneração de fragmentos. É considerado um tipo de reprodução assexuada não natural, né? Ela é acidental. Para a gente fechar nossa aulinha, como é a classificação, né? Como é a separação dos grupos dentro do filo dos equinodermos. Nós temos 5 classes e elas são classificadas por estruturas externas que a gente consegue observar no grupo, nos animais, né? Desse grupo dos equinodermos. A primeira classe é a classe asteroide. São os mais famosos, representados pela estrela do mar, que a gente não consegue ver distinção do centro do animal para de onde saem, né, os braços ali da estrelinha do mar. Próximo grupo, a classe equinoide. Essa classe equinoide ela é representada pelos ouriços e por bolachas da praia. Então você tem um formato de corpo bem diferente. No caso da bolacha da praia, bem achatada, e no caso do ouriço, né, tem aquela ideia de formar um globo, né, uma bolinha. A classe Ophiuroidea também é muito famosa, essas fotinhas que você encontra na internet sempre, né, de uma estrela do mar totalmente diferente, com os bracinhos totalmente mais flexíveis, são as chamadas estrelas serpente ou serpentes marinhas ou serpentes do mar. Essas estrelinhas a gente consegue ver uma distinção clara entre o centro do corpo e os membros, né, os braços dela. São muito famosas aí na internet. O próximo grupo, a classe, né, Crinoidea, onde nós temos os lírios. Esse grupo, ele fica a maior parte do tempo séssil, né, presa ali no substrato, mas eles também conseguem se locomover, por isso que a gente fala que a maioria dos animais dentro do grupo dos equinodermos tem vida livre. E o último grupo, Holothuriidea, que é o grupo onde a gente tem os pepinos do mar, que são carinhas bem diferentões do resto do grupo. Eles se assemelham muito a um molusco, né, uma lesma gigante. E esses caras aqui, eles têm uma peculiaridade muito legal, que quando eles se sentem ameaçados, eles jogam parte das suas vísceras para fora ali no ambiente, o que assusta um predador ou chama atenção e dá tempo dele fugir. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aulinha. Se você gostou, deixa o like. Se é novo por aqui, não esquece de se inscrever. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. E todo o material dessa aula, você já sabe, né? Tá aí na descrição do vídeo para você continuar os seus estudos. Até a próxima, tchau!